Se as redes sociais se tornaram parte fundamental da forma como nos relacionamos com os outros, se as redes sociais tiveram um poder de adesão tão massivo, se elas têm um poder de aderência, engajamento, né, que em muitos casos chega ao vício, a gente pode pensar que tipos de impulsos básicos ela permite a expressão e a satisfação. Impulsos que talvez no dia a dia a gente tem que silenciar, mas que nas redes elas podem se expressar de forma mais livre, de uma forma que pode ser mais ou menos saudável, mais ou menos alienada. Por redes sociais eu estou pensando em Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, canais no YouTube, enfim, que foram facilitados e incentivados pelo surgimento de tecnologias em smartphones que vão na direção de produzirmos imagens, seja a partir de fotos ou vídeos, sobre nós. Um fenômeno que é recente, por um lado, então até início dos anos 2000 não existia. Por outro, a gente já tem toda uma geração que cresceu nas redes. Eu acho que uma pergunta, até que simples, o que não significa que a sua resposta não seja complexa, é qual o papel da imagem nas redes sociais, da nossa imagem publicada nas redes. É o nosso perfil. Nós estamos o tempo todo produzindo imagens sobre nós mesmos. E por quê? Qual que seria uma possível função dela? Eu acho que a psicanálise nos ajuda muito a pensar sobre essas questões, porque ela parte da ideia de que o eu não é algo único. Nós somos sujeitos divididos entre um eu consciente e um eu inconsciente, entre um eu e uma imagem que nos representa. Então todos nós fazemos uma imagem sobre nós mesmos que não é só visual. Nós nos organizamos em torno de um senso de identidade que inclui nosso nome, uma certa imagem corporal, certas significações atribuídas, uma personalidade específica. E inclui também a nossa história, as nossas experiências. Então nós nos organizamos a partir de uma ideia que fazemos sobre nós, mas nós nunca cabemos inteiramente nessa imagem. Tanto é que há momentos na vida que nos fazem questionar. Nossa, eu me via tão inteligente, tão atraente, tão tímida, etc. E de repente algo nos faz questionar sobre essa imagem com a qual até então eu me identificava. Então, embora seja necessário, nós precisamos de uma imagem que nos represente para o outro e para nós mesmos, nós não cabemos inteiros nessa imagem, sempre sobra aí um etc. E os relacionamentos em rede talvez criem uma espécie de realidade paralela, que tem relação com o real, mas que vai assumindo aí um caráter essencialmente de ficção. Uma ficção criada por nós mesmos sobre nós mesmos. E ficção, que acho que não é algo muito difícil de concordar, tem um aspecto de ideal. Uma imagem profissional de sucesso, uma vida pessoal feliz e animada, eventualmente até um aspecto sombrio e melancólico, enfim, depende do nosso ideal, tanto consciente quanto inconsciente, mas a gente só posta aquilo que curtimos e que pode ter uma relação mais próxima ou distante da realidade. As redes, elas nos proporcionam, entre outras coisas, claro, mas uma muito específica, que é a possibilidade de construirmos uma narrativa sobre um ideal nosso e nos identificarmos com isso. Hoje a gente tem todo um espaço virtual criado e recursos tecnológicos disponíveis para que a gente construa nesse espaço uma edição da nossa vida com as melhores partes. Podemos pôr uma música de fundo, um filtro, talvez uma câmera lenta, uma frase bonita que combine. Podemos escolher o melhor ângulo da nossa vida e criar uma versão melhorada de nós mesmos. Então, nas redes, estamos totalmente autorizados a sermos narcisistas.
rede não é necessariamente um problema, entende? A internet ela pode ser esse espaço quase lúdico de faz de conta, no qual esses impulsos sejam expressos, mas tem suas pegadinhas, né? A questão é, as pessoas, cada um de nós, está preparado para lidar com essas pegadinhas? Principalmente crianças e jovens, parece que alguma coisa falha nessa reivindicação narcísica, porque podemos parecer mais felizes, mas somos mais felizes? Eu me lembro de uma cena, todo mundo já viu uma cena dessas, né? E também já protagonizou uma cena dessas. Mas era um rapaz que ele descia uma tirolesa e durante toda a descida ele se filmava, querendo provavelmente registrar isso que ele estava vivendo, para ele mesmo, para os outros, enfim, não sei. Mas eu me lembro de pensar, caramba, né? Ele pagou uma grana para descer nesse negócio, né? Foi ter uma experiência supostamente divertida, diferente, e passou o tempo todo dessa curta descida olhando para o celular. Tá, pode até ser que ele já tenha descido várias vezes, que ele tenha que fazer um filme, um objetivo maior com essa filmagem, mas vamos imaginar que não, né? O que é algo absolutamente plausível. O que é isso que se quer registrar? Talvez a imagem da emoção e felicidade desse momento? Mas olha que paradoxo, porque ao tentar registrar, eu não experimento esse momento. Eu quero registrar a felicidade de algo que eu imagino, que não necessariamente é a mesma coisa do que eu vivo. Porque a emoção da descida, ela não necessariamente é igual, e frequentemente não é, da imagem que eu registro. Em geral, ela é mais complexa, né? Porque dá alguns medos desconfortáveis, ou nos toca, né, a experiência em sensações que eu não esperava, desconheço. Então, o registro de uma imagem se sobrepõe à da experiência. Tem um jogo nisso, de registrar e postar uma imagem nas redes, que é um movimento contínuo de identificação e perda. Cada vez que eu posto uma imagem, eu me perco dela, porque a felicidade já não está mais aqui, mas está lá. A gente buscando se identificar com uma imagem ideal de felicidade, de completude, de alegria, e quando a gente consegue esse registro, há sem dúvida uma satisfação de se ver nessa imagem, né, identificação, mas assim que a gente posta uma foto, a felicidade ficou lá. Puxa, eu queria ser e viver essa foto. Então, a todo momento, esse movimento de identificação e queda, identificação e queda, identificação e queda. E nesse sentido, um papel possível do outro nas redes é vir para confirmar essa identificação. Cada like que eu recebo, eu me aproximo dessa imagem. E eu estou falando aqui dessa experiência, dessa satisfação narcísica das redes, nem estou falando de outras satisfações pulsionais que elas possibilitariam. Voyeurismo, a expressão dos nossos impulsos agressivos, aí a gente vê surgir essa figura dos haters, agora surgiu o termo cultura do cancelamento, entre outras satisfações possíveis. Vejam que tudo isso não é novo. Não são as redes que criam esses impulsos. O outro das redes sociais é um outro não muito específico, né? É um outro multidão, no qual um pode ser meio substituído pelo outro sem grandes impactos no relacionamento. A socialização em rede, ela se assemelha em alguns aspectos à socialização real. Então é um conjunto de pessoas que vão aderir a certos contratos sociais e que partilham de certos interesses. Por outro lado, diferentemente da socialização real, esse é o modo de socialização centrado no indivíduo e não no grupo, o que faz alguns autores chamarem a socialização em rede de individualismo em rede, porque o papel do indivíduo na construção da sua rede social é preponderante. Ele é sempre o ator, o protagonista. As experiências com o outro nas redes, ela é sempre meio chapada, né? Meio binária. Sim, não, like, dislike, idêntico, oposto.
E o encontro real com o outro é mais complexo que isso, né? A gente tem que lidar com a alteridade, construir com o outro apesar das diferenças, divergir do outro e ainda assim poder existir, concordar com o outro, mas ao mesmo tempo não se fundir. Então as redes têm coisas incríveis, né? Mas tem as suas pegadinhas. As redes podem garantir um lugar para o sujeito para além da imagem? Elas conseguem incluir na socialização a alteridade, o desejo do outro? Que tipo de demandas, consciente e inconsciente, a gente constrói ali? Qual função que a gente atribui a elas? Então, né, acho que são questões que a gente precisa se fazer sem cair em um maniqueísmo, bom, mal, vilão, mocinho, mas dando a devida importância que os relacionamentos em rede assumem hoje na vida das pessoas e principalmente nas gerações mais novas. Se você gostou desse vídeo, então eu vou te convidar para se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com outras pessoas que você acha que possam se interessar pelo tema. E também te convido para me seguir lá no Instagram, nesse endereço que está aparecendo na tela.